aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque, no dia de hoje, dia 7 de maio de 2024, houve aí uma movimentação no mercado e a ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul acabou por apresentar valores que nos interessavam. Acabamos por fazer mais um aporte e vamos dar uma olhada no que teve por trás de todo esse movimento. Um dia bastante interessante, porque você pode ver aqui que o Ibovespa ele já sobe a 109.400 pontos aproximadamente, subindo 0,81% no dia. Mas, preste atenção, que tem muitas marcas em vermelho aqui indicando que as ações que fazem parte daquelas que nós acompanhamos no canal, os segmentos de seguros, elétrico e do segmento de bancos, tem muita coisa em vermelho, talvez aí anunciando algumas oportunidades. E de uma forma bastante excepcional, nós vemos aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul caindo mais de 7% no dia. E diante desse movimento, colocamos uma ação hoje no dia 7 de maio. Ela foi executada aqui a 1h50, quase 2 da tarde, onde nós lançamos essa ordem a R$ 11,35 para comprarmos 88 ações. A exemplo do que fizemos no dia de ontem, portanto aqui dia 6, nós também lançamos a nossa ordem de compra a R$ 11,35 e passamos aqui de 8.368 ações para 8.456 ações. Veja que aqui do lado, mais à direita, nós temos os proventos pagos já por Banco do Estado do Rio Grande do Sul desde 2017. Com o tempo, 2017 vai sair dessa lista, mas outros valores vão ser mantidos, porque o que nos interessa de fato são os últimos 5 anos, que na média o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pagou 93 centavos. Esses 93 centavos que nós colocamos aqui, média de dividendos por ação nos últimos 5 anos. Quando nós pegamos esse valor, 93 centavos, e dividimos por 6%, e por que é por 6%? Porque é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, no caso do método que nós aplicamos aqui no canal. Vamos supor que você ficasse satisfeito com 5%, então você pegaria esses proventos e dividiria por 5%. Por exemplo, você quer ver aqui, preço teto média dos últimos 5 anos. É quando eu dividi 93 centavos por 6% e me deu esses R$ 15,51. Ou seja, até R$ 15,51 eu aceito pagar pela ação, desde que ela me pague de proventos 93 centavos. Então, é o limite do valor que nós pagamos pela ação. Se nós considerarmos aqui o último ano, de 2023, em que o Banrisul pagou 91 centavos, quase 92, nós vamos ter um preço teto de R$ 15,29. É curioso porque, fazendo o crescimento médio composto dessas ações, veja aqui o CAGR, desde 5 anos aqui, a gente vê que os proventos pagos pelo Banrisul vieram regredindo. Se nós aplicarmos essa regressão, nós vamos ter aqui um preço ou um dividendo com esse crescimento médio composto negativo, que ao ser dividido por 6% nos levará a esse preço teto de R$ 13,61. Todo esse conjunto nos sinaliza que esses 3 preços tetos aqui, eles às vezes convergem, às vezes divergem, mas no caso eles nos dão uma visão de maior conservadorismo em relação ao preço, nos dando uma margem de segurança mais consistente. Por isso que o preço teto médio desses 3 ficaria, deixa eu só pegar um marcador melhor aqui, o preço teto desses 3 ficaria aqui em R$ 14,80. Basta fazer a média daqueles 3. E esses R$ 14,80 nós vamos colocar aqui, lembrando que esse é o preço teto quando nós olhamos para o passado, daquilo que a companhia já praticou. Mas nós também gostamos de olhar para frente, para o futuro. E é importante isso, porque isso vai nos dando um caminho daquilo que o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul pode vir a ter de resultado quando fechado o ano de 2024. Isso nós acompanhamos trimestre a trimestre. Especificamente, ainda não temos o resultado do primeiro trimestre de 2024, então nós vamos ficar com o que nós apuramos em termos de projeção com base no que aconteceu ano passado e, em particular, aqui o juro real da nossa economia, 5,19%. A gente projeta aqui uma receita líquida de 15,6 bi, podendo oferecer um lucro de um pouco mais de 1 bilhão de reais. Menos até do que foi no ano passado, que deu 1 bilhão e 12. Aliás, desculpa, um pouquinho a mais do que o ano passado, onde nos deu 1 bilhão e 12 milhões. Com isso, o banco pode vir a pagar 96 centavos de proventos, contando todo o ano de 2024. Claro que aqui nós estamos ainda com o otimismo da projeção. Vamos ver o resultado do primeiro trimestre e como o banco vai se comportar frente a essa calamidade que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Que é exatamente esse o motivo daquela queda que nós acabamos de ver na ordem de 7%. Mas, se chegar a esses 96 centavos, veja que o preço teto, quando olhamos para a nossa projeção, ele ficaria aqui em R$ 16,80. Considerando ainda que nós estamos aqui com um payout de 37%, ao passo que o banco anunciou um payout de 40%. Então a gente ainda joga um pouquinho para baixo, porque claro que a gente considera o resultado IFRS e não aquelas demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Assim, aqui nesse quadro azul, nós trazemos todos aqueles resultados que eles advêm da nossa tabela de indicadores fundamentalistas, o número de ações, o payout que nós vimos, o lucro líquido projetado, e aqui embaixo o que pagaria por ação 96 e o preço teto R$ 16,08. Então nós marcamos esse preço teto e do ponto de vista do preço, quando nós olhamos para os R$ 11,35 que nós pagamos, ficou abaixo, tanto quando olhamos para o nosso preço teto projetado, como o nosso preço teto olhando para o passado, de R$ 14,80. Mas também é importante que a gente registre o racional dessa compra. Nós registramos agora do ponto de vista do preço e a compra em si. Mas o que tinha na nossa cabeça quando nós fizemos essa compra? Por que vai além do preço? A gente leva em consideração a partir daí o patrimônio líquido que foi anunciado pelo banco no fechamento de 2023. Veja que se nós pegarmos esse patrimônio e dividirmos pelo número de ações que o banco possui, nós vamos chegar nesse valor patrimonial por ação de R$ 24,12. Isso é o que vale o banco em termos patrimoniais, conforme cada ação que ele possui. Se nós pegarmos então o preço que pagamos pela ação, R$ 11,35, e dividirmos esse valor pelo valor patrimonial por ação, que é o PVPA, vai dar 0,47. Então veja que nós estamos pagando pela ação um valor que é muito abaixo do seu valor patrimonial. E isto é o fator que diz que o risco em comprar a Banrisul é muito baixo. Da outra banda, a gente enxerga que sempre que estiver abaixo de 1 esse valor, ou seja, abaixo do valor patrimonial equivalente, que seria em termos de preço da ação, nós estamos comprando uma ação que provavelmente esteja barata. Se o lucro líquido confirmar, se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação e chegarmos a esse valor, 4,36, significa que, em termos de lucro líquido, para o valor que nós pagamos pela ação, R$ 11,35, nós teremos de volta, em função do lucro líquido, em aproximadamente 4 anos e 4 meses, ou seja, um tempo bastante curto para o valor investido. E se pagar os 96 centavos que nós estimamos, o dividend yield ficaria em 8,50%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Assim, essa compra do Banrisul, do ponto de vista do nosso racional, nós registramos aqui para o dia 7 de maio, compramos 88 ações a R$ 11,35. Veja que o dividend yield, 8,50, sendo que o PL, 4,36 e o PVPA, 0,47, para um preço teto de R$ 14,80. Lembrando que, ao pagarmos 11,35
ele está bem abaixo dos R$ 14,80, que é o limite de nós pagarmos. Portanto, aí fica registrado tudo aquilo que nós vimos, o que estava na nossa cabeça no momento que nós dissemos: vamos comprar Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E finalizamos atualizando a nossa tabela de metas, onde para Banco do Estado do Rio Grande do Sul agora temos 8.456 ações. O nosso objetivo é chegar a 11.130 e estamos a 75,97% dessa meta. Onde atingir essa meta é para o exercício de 2025. Então a gente começa esse ano e vai até o ano que vem. Nosso objetivo é ganhar, em média, R$ 3.747 por mês, ou seja, tudo que nós somarmos de proventos que nós vamos ganhar com as ações que fazem parte da nossa carteira, quando recebemos todos os proventos e dividirmos por 12, tem que dar, ou seja, como meta, R$ 3.747. Até agora nós já recebemos R$ 2.050 aproximadamente e estamos a 54,72% da meta. O que vai acontecer é que toda vez que recebemos esses proventos, e temos proventos gordos para receber agora no mês de maio, nós vamos comprando mais ações e mais ações, fazendo com que essa nossa estimativa, que é com base nas ações que nós possuímos no momento, elas vão crescendo à medida que nós vamos incorporando mais ações, fazendo girar e crescer essa nossa bola de neve. Mas aqui tem um detalhe que eu acho que é importante de nós comentarmos. Eu comprei a ação do Banrisul ontem e comprei a ação do Banrisul hoje. A gente nunca sabe quando a ação vai subir ou ela vai descer, e nem quando está na alta e nem quando está na baixa. A gente não sabe essas coisas. Uma coisa que nos chama atenção, por exemplo, é essa subida bastante forte do Ibovespa, ou seja, tem outras ações que compõem o índice que elas estão disparando. Mas tem algumas ali que são desses setores, que são os que nós procuramos, seguro, bancos e elétricas, que estão ali no vermelho, eles estão numa outra condição. E nós não compramos todos de uma vez, porque quando está desenhando a curva de baixa, que não é a mesma curva para o Ibovespa, ou seja, eu não tenho ações do Ibovespa, eu tenho ações que fazem parte da minha carteira. Quando está desenhando, não é muito prudente que se compre tudo de uma vez, mas assim aos pouquinhos, porque ao passo que a ação está descendo, ela vai indo para um limiar onde ela vai acabar se estabilizando. Você me pergunta onde que é esse limiar, eu não tenho a menor ideia. Outra coisa que é importante que seja dito é que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai sofrer também com as consequências da enchente aqui. Certamente vai fazer desembolsos aí, até porque o seu maior acionista é o Estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas ações ordinárias, com 98%, é quem manda lá dentro. Então é necessário, às vezes, que se alcance um crédito, reduza juros, que tenha um encolhimento. Mas a enchente, os seus efeitos não vão durar para sempre. Então, às vezes a gente faz essas aquisições porque em momento futuro o banco acaba mudando a sua posição e acaba refletindo nos seus resultados. Até porque o banco tem um planejamento ali muito específico, ele é voltado para o estado do Rio Grande do Sul. Talvez ele suba um pouquinho para Santa Catarina, porque muitos gaúchos acabam indo para Santa Catarina, mas não passa muito disso. Você encontra um ou outro cartão pelo Brasil, mas a verdade é que o banco ele já disse, e deve firmar isso de novo, na próxima teleconferência para apresentar os seus resultados, que ele vai se fixar na parte sul do Brasil. Uma outra coisa que a gente espera agora pela apresentação dos seus resultados, deve ser essa semana ou na outra, eu não tenho a data correta ainda, mas de qualquer forma acredito que já vamos ver um pequeno efeito dessa enchente dentro dos resultados. Mas a aguardar para ver como as coisas vão acontecer. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.